Paz do Senhor, povo de Deus, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o irmão Luiz e eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais essa oportunidade a qual Ele me concede de poder estar aqui gravando mais um vídeo, falando do amor dEle. O tema da mensagem de hoje vai ser os filhos de Deus, né? Eu quero deixar uma mensagem abençoada no seu coração. Só que antes de mais nada, antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Compartilhe, irmão, para que esse canal cresça e seja assim edificante para muitas vidas. O objetivo desse canal é exatamente isso, é crescer, é expandir o ministério de Cristo, amém? A mensagem que eu quero falar para os irmãos se encontra no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26 em diante, né? É uma mensagem na qual o apóstolo Paulo ali vai falar, né, aos Gálatas, vai dar esses conselhos ali, e eu creio que vai ser bênção, eu creio que vai edificar muito a vida dos irmãos, amém? Vamos ler então a palavra de Deus, que vai nos dizer assim, ó: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendências de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Que coisa linda, né, irmãos? Essa mensagem aqui eu quero separar ela em dois tópicos. E o primeiro tópico na qual eu quero dizer que nem todos são filhos de Deus. Por que eu quero abordar esse tema aqui, na qual nem todos são filhos de Deus? Se você perceber bem, irmãos, o que a gente acabamos de ler, Paulo aqui ele está falando que todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então entenda uma coisa: todos aqueles que morreram para o mundo e que nasceram para Cristo e decidiram entregar suas vidas a Jesus, e Jesus aceitou como filho, esse pode ser chamado filhos de Deus. Agora, aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo, aqueles que ainda não tiveram ali um nascer de novo, são criaturas de Deus. Até porque Paulo fala. E qual é o primeiro batismo aqui? A gente leu aqui no versículo 26, né? No versículo 27 a gente lemos que Paulo fala o seguinte: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? O primeiro batismo a qual eu e você a gente participa é quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Esse passa a ser o primeiro batismo. E qual é o segundo batismo? O segundo batismo, ele é quando a gente se batiza em águas. Quando a gente faz o batismo ali nas águas. Nesse momento do batismo, a gente morre ali para o mundo e a gente nasce ali para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, primeiro batismo aqui que Paulo fala é quando a gente entrega a nossa vida ao Criador. Louvado seja Deus. O segundo é quando a gente se batiza nas águas. E tem um terceiro batismo. Qual que é? Está lá em Atos, no capítulo 2, né? A descida ali do Espírito Santo. Todos foram batizados com o Espírito Santo. Então esse passa a ser o terceiro batismo, a qual ali as pessoas que buscam a Deus são batizadas com o Espírito Santo. Porém, esse dom, irmãos, ele não é tão fácil para conseguir o batismo com o Espírito Santo. É necessário uma busca ali, é necessário a pessoa querer mesmo, né? E se Deus ali achar graça, Deus derrama ali sim do seu Espírito e batiza ali essa pessoa. E lembrando que a gente não pode ficar brincando com as coisas do Espírito Santo, até porque a Bíblia fala que toda blasfêmia e pecado contra Deus e o Filho, Jesus, será perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo
não será perdoado. Então, a gente temos que saber se realmente a gente foi batizado, para a gente não ficar falando em línguas de brincadeira. Se você falou em língua estranha e esqueceu o que falou, então cuidado. Peça para Deus discernimento, peça para Deus se realmente você foi batizado com o Espírito Santo. Se você foi, o próprio Espírito Santo vai testificar no seu coração. Agora, versículo 28, Paulo continua dizendo: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Segundo tópico aqui, na qual eu quero falar, é que Deus ele não faz acepção de pessoas. Perceba aqui que Paulo ele fala que não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, a porta da graça, ela está aberta para todos, irmãos. Todos aqueles que quiseram ali, sentiram no coração, o Espírito Santo testificou no coração de entregar suas vidas ao Criador. Naquele momento ali, Deus recebe-o como filho. E Deus está em busca de todos. Eu creio que o desejo de Deus, irmãos, é salvar toda a humanidade. Porque Deus, o amor dele é incondicional por todos. Não é que nem o nosso amor. A gente fala que ama o próximo, mas se ele ferir a gente, se ele fazer algo contra nós, muitas vezes a gente não quer perdoar aquilo que ele fez. O amor de Deus não é assim. João 3,16, João vai falar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus por toda a humanidade, nem João conseguiu descrever isso, porque o amor de Deus não é que nem o nosso, meu querido. Então aqui, o que o apóstolo Paulo está falando é que Deus não faz acepção de pessoa. Independente da raça, do gênero, Deus ama a todos. Porém, a prática do homem não. Me entenda bem. Quando a gente fala que a gente ama o homossexual, a lésbica, a gente ama com o amor de Jesus. Agora, a prática a gente não concorda. Assim como Deus também. Deus ama nós, só que Ele não concorda com a nossa prática pecaminosa. Por quê? Porque Deus, Ele é santo. Ele habita em um lugar santo. Então Deus, Ele não é complacente com o pecado. Deus não pode ser complacente com o pecado. Louvado seja Deus. No versículo 29, o apóstolo Paulo ele continua nos dizendo: e se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se a gente for lá para Gênesis, no capítulo 22, se não me falha a memória, ali Deus ele vai falar para Abraão sair da parentela dele e ir para uma terra na qual o próprio Deus ia mostrar para ele. Porém, Abraão ele não sabia para onde estava indo. Louvado seja Deus. E ali Abraão pega seu filho Isaque, não sabia para onde estava indo. Porém, Abraão obedeceu ali a Deus. E Abraão, pegando seu filho Isaque, caminhou ali sem saber para onde estava indo. Mas eu vejo aqui nessa passagem na qual Abraão ele obedeceu o chamado de Deus. Deus tinha um chamado com Abraão. Deus tinha falado para Abraão: olha, Abraão, saia da sua parentela, da sua terra, que eu vou te mostrar uma nova terra. E tu serás uma bênção, será pai de muitas nações. Então, outra coisa que eu posso perceber nessa passagem é que para Abraão alcançar a promessa que Deus tinha para ele, Abraão precisou obedecer. Então, na nossa vida também é a mesma coisa, irmãos. Eu creio que Deus, para cada um, Deus tem um plano de vida diferente. Deus tem promessa. Se Deus fez promessa para você, como vai se cumprir essa promessa que Deus fez a mim e a você? A gente obedecendo a Ele. Luiz, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Luiz, quanto tempo que eu vou ter que esperar a promessa de Deus se cumprir? Irmãos, eu não sei te dizer, porque é o tempo de Deus. Eclesiastes 3 fala que há um tempo certo para todas as coisas. Então é no tempo de Deus. Se Deus fez uma promessa para você, creia que Ele é fiel para cumprir. Louvado seja Deus. Só que você tem que estar na obediência, porque Abraão teve ali na obediência
e Abraão conseguiu cumprir a promessa na qual Deus tinha falado para ele. Deus tinha pedido o seu filho Isaque ali, louvado seja Deus, e Abraão obedeceu. Porém todos sabemos que Abraão não sacrificou seu filho Isaque, porque ali Deus estava provando Abraão. Então, para a gente ser aprovado por Deus, primeiramente a gente tem que ser o quê? Provado. Então, se você hoje está no deserto, se você está sendo provado por Deus, glorifique a Deus e creia que tudo vai mudar, irmãos. Deus está trabalhando no seu coração. Então creia, esses pensamentos de que você sempre vai ser um perdedor, que nunca vai dar certo para você, isso é mentira do inimigo. Vai dar certo sim. É só você confiar em Deus e fazer que nem Abraão, obedecer, que todos nós venhamos obedecer a Deus e venhamos carregar nossas cruzes. E vai ser difícil, irmãos. Deserto não é fácil estar no deserto, mas vale a pena, porque depois de provado, vamos ser aprovados. Amém? Espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado no seu coração. Espero que essa palavra tenha edificado você. Se edificou, deixa aqui nos comentários, comente, compartilhe com mais pessoas, amém? Para que a palavra de Deus venha a ser multiplicada, venha a ser espalhada para muitas vidas e muitos venham a se arrepender e entregar a vida ao único e todo digno de adoração, que é Jesus Cristo, amém? Estou muito feliz, muito obrigado por você que chegou até aqui. Já sabe, vou pedir novamente, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe também esse vídeo, que o objetivo desse canal, irmãos, é ganhar almas para o reino de Deus, amém? Amo todos vocês em Cristo Jesus, a gente se encontra no próximo vídeo. Deus abençoe.